E aí galera, aqui quem fala é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje, antes de começar no tema do vídeo em si, tenho que falar que não estou sozinho. Estou aqui com a presença da galera do 21 no dado. Se apresentem, por favor. Opa, pessoal, prazer. Eu sou a Fernanda. Eu tô aqui com o Stefano também, né, que vive mestrando lá no 21 no Dado. O 21 no Dado é um canal semanal de RPG, então tá rolando lá uma aventura do Torneio de Topázio, que a gente até já concluiu, que foi o que fez o Lúcio se encontrar com a gente. Então Exatamente. estamos aqui hoje. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Stefano. E o que vamos fazer exatamente hoje? A gente vai falar sobre as 20 perguntas. Para quem joga Lendas dos Cinco Anéis, sabe que nós temos uma parte bem importante que responde mais ou menos o que é o seu personagem, tanto de uma forma um pouco mecânica, quanto de uma forma mais narrativa, que ajuda muito até mesmo aos mestres a saberem o que fazer. E já que meu canal é focado principalmente na quarta edição de Lendas dos Cinco Anéis, e o 21 é focado em suas campanhas de Lendas dos Cinco Anéis, na quinta, a gente vai mostrar a comparação, vamos fazer uma comparação entre as perguntas da quarta com a quinta. Então, antes de ir para a primeira, lembrando que tem umas diferenças entre, às vezes, a pergunta da quarta edição não está na mesma ordem da quinta. Como, por exemplo, a pergunta que fala sobre sua aparência, na quarta edição é a pergunta 4, enquanto na quinta edição é a pergunta 14. Então, é importante falar disso para que não tenham confusões. Tipo, vocês estão comparando uma pergunta que não tem nada a ver com a outra e tal, mas é uma forma do livro. Cada um tem sua receita de como que deve formar cada uma das perguntas, até da primeira à última. Então, é isso. Galera, e é importante também lembrar que a gente não está aqui para falar que um sistema é melhor do que o outro. Os dois sistemas existem, estão aí para ser jogados, sabe? Eu acho que Rokugan é um cenário muito, muito maravilhoso, né? Por isso que a gente está aqui. E as duas edições existem, então você escolhe a que te atende melhor, a que você curte mais e vai conferir, né, o conteúdo que tem aí disponível. Tem vários jogos bacanas na quarta edição, aqui no canal do Lúcius. Tem jogo legal rolando lá na quinta edição, lá no 21 no Dado. E vamos ver aí, vamos comparar que eu acho que vai ser interessante. Acho que vale, até porque o sistema em si é bem diferente, né? Porque a quarta edição, e aí quem já jogou as anteriores também, a quarta edição é meio que uma evolução, né, da primeira, da segunda e da terceira edição. E a quinta edição ela vem com uma proposta totalmente diferente. Então, realmente é um jogo novo, é uma mecânica nova, um sistema novo, e dá para aproveitar os dois sistemas, né? Obviamente, cada um vai ter a sua preferência, mas os dois são muito bons. Eu já joguei muito da quarta edição também, e os dois dá para se divertir bastante, contar várias histórias muito boas. Eu já joguei da quarta, eu já joguei da quinta, confesso que estou apaixonada pela quinta. E para quem estiver muito perdido nas regras da quinta, tem um vídeo lá no 21 explicando resumidamente as regras. Sim, pensem na quinta edição como sendo o remake. Para quem joga jogos, conhece que existe essa questão de remakes. Então eles repaginam o jogo, fazem ele, assim, também conectado historicamente às suas origens, mas com muitas diferenças, porém, que devem ser apreciadas ambas das duas, tanto o clássico quanto a nova versão. Ok, então começando. A que clã o seu personagem pertence é a pergunta da quarta edição. E a da quinta é a qual clã seu personagem pertence. É basicamente a mesma pergunta. Aqui vamos dar um exemplo de um personagem do clã Unicórnio. Então, vamos lá. Você é um explorador que garante a segurança do Império contra ameaças externas. Na quinta edição, né, você tem a mesma temática, digamos assim, né? Os unicórnios fazem a mesma função, só que ela acaba sendo um pouco mais direcionada na sua ficha. Então, basicamente, quando você escolhe ser do clã do unicórnio, você vai ganhar mais um ponto no seu anel da água, que seria similar ao atributo, né, da quarta edição. Você ganha mais um na skill survival, né, sobrevivência, e você também tem o seu status definido. Por ser um samurai de grande clã, você recebe status 30. E a segunda pergunta, então, para a quarta edição seria: a que família seu personagem pertence? E na quinta edição também uma pergunta bem parecida: a qual família seu personagem pertence? Dessa vez, a quarta edição possui sim um ganho mecânico. Se você for um moto, por exemplo, que é o exemplo que vamos utilizar aqui, você vai receber agilidade mais um. Na quinta edição, você também recebe benefícios estruturais da ficha. Você pode escolher entre aumentar o seu anel da terra em 1 ou aumentar o seu anel do fogo.
também em 1. Você ganha mais 1 ponto na skill de comando, que está associado a comandar grandes exércitos, coisas do gênero, e mais 1 na skill de sobrevivência. Além disso, também você vai determinar a sua glória é determinada pela sua família, no caso dos Moto, glória 40, e também o seu dinheiro inicial, né, a sua riqueza inicial. Ok, então vamos para a terceira pergunta agora, e aqui vocês vão reparar que vai começar a aparecer mais mudanças. Então, na 4ª edição, a terceira pergunta é: seu personagem é um bushi, shugenja ou um cortesão? Já na 5ª edição, a pergunta é qual a escola do seu personagem e quais funções ela tem. Aqui é importante comentar que uma mesma escola pode ter mais de uma função. Por exemplo, um duelista da garça é tanto bushi como artesão. Na 4ª edição, você vai escolher uma escola que vai falar se você vai ter que ser bushi, shugenja ou cortesão. E ela também vai te dar mais 1 em um atributo, as suas perícias iniciais de escola, a sua honra, que no caso dos motos é 3.5, seus equipamentos e a primeira técnica de level 1 da escola, que no nosso caso aqui é o dos motos. Mas se você quer saber exatamente o que os motos ganham, basta ver o meu vídeo onde eu falo sobre as escolas do clã unicórnio. Na 5ª edição, você escolhe uma escola e essa escola é que vai determinar a função. Então, por exemplo, nos Moto, o nome da escola é a Moto Conqueror, né, que seriam os conquistadores Moto. E já é determinado que eles são guerreiros, eles são bushi. Você vai ganhar mais 1 no seu anel de fogo, mais 1 no seu anel de água, e aí você vai ter uma lista de perícias onde você tem que escolher 5 perícias para ganhar um ranking nela. A sua honra também é determinada pela sua escola, no caso dos Moto, 35. Você vai ter o equipamento, né, o outfit, a habilidade da escola, e além disso vem uma outra diferença dessas edições. A sua escola, ela determina os tipos de técnica que você pode comprar com o avançar da experiência. Então ele determina que todo personagem que é da escola Moto vai poder ter kata, ritual e shuji. Além disso, ele já começa com uma técnica de shuji chamada All in Jest, e eu não saberia fazer a tradução, mas seria como se tudo fosse uma brincadeira, e ele tem direito a escolher mais um shuji que estaria entre Lightning Raid ou Slippery Maneuvers. Perfeito. Agora vamos para a pergunta número 4. Na 4ª edição é como os outros descreveriam a aparência de seu personagem. Na 5ª é como seu personagem destaca-se na escola. Na 4ª não temos nenhum ganho mecânico com relação à aparência do seu personagem e tal. Porém, você pode utilizar isso como ponto de ignição para você escolher alguma desvantagem ou vantagem, como beleza perigosa ou aparência incômoda. Na 5ª edição, você vai escolher como o seu personagem se destaca. E o que isso vai refletir na sua ficha? Você basicamente vai descrever o aspecto do seu personagem, o aspecto da personalidade do seu personagem que seja mais aflorado, e isso vai se enquadrar dentro de um dos elementos, né? Fogo, terra, água, ar ou vazio. E aí, de acordo com o que você descrever para o seu personagem, você vai ganhar um bônus de mais 1 em um desses anéis. Bom, e agora vamos para a famosa pergunta número 5, que é de onde nascem metade das tretas, né? Tanto na 4ª edição quanto na 5ª. Que no caso é qual a motivação primária do seu personagem na 4ª edição, e na 5ª é quem é o seu senhor e qual o dever do seu personagem para com eles. Que nesse caso, na 5ª, você tem que selecionar o Giri, que é o seu dever. Na 4ª edição, mecanicamente não temos ganhos, lembrando disso. Também pode servir de ponto de ignição para você escolher algumas vantagens e desvantagens. Porém, isso vai alterar muito no que o seu personagem, de forma narrativa, vai fazer no jogo. Porque se ele tem alguma motivação que vai contra o seu clã ou contra seu senhor, isso vai dar um conflito no RPG. Até mesmo quando é com outros jogadores. O que o seu personagem quer é o contrário do que o outro jogador quer. Então, acaba sendo uma coisa mais questão de mecânica de honra, de você ganhar ou perder e tal. A 5ª edição, nesse ponto, ela é parecida com a 4ª. Você vai escolher o seu Giri, né, que é o seu dever, e vai determinar o seu senhor. A grande vantagem disso, na verdade, é mais por uma questão narrativa, né? Você vai acabar introduzindo um novo personagem, né, que é o seu senhor, e você vai dizer como você deve servir a ele. Então, por exemplo, se um personagem é um Yojimbo, ele vai ter o Giri de proteger uma determinada pessoa.
ou de repente o seu personagem ele tem que proteger um determinado templo ou proteger um determinado artefato. Isso acaba servindo mais como uma forma narrativa para o mestre poder trazer situações em que você vai ter esse conflito, né? O conflito do que você tem que fazer e o que você quer fazer. Bom, continuando, a 6ª pergunta da 4ª edição é: quem é a pessoa em que seu personagem mais confia? Na 5ª edição é: o que o seu personagem deseja e como isso pode impedir o seu dever? Ou seja, mais pano para manga aí nas tretas. E ele pede para selecionar o seu ninjô. Na 4ª edição, isso pode ajudar também o mestre, porque escolher alguém que você confia vai significar a criação de um novo NPC. Pode ser um amigo do seu personagem que vai ter relevância nas suas histórias ou nas criações e desenvolvimentos que o mestre irá dar. Vai mostrar algumas coisas com quem o seu personagem vai requisitar em momentos de problemas em sua mente, conceitos, perguntas que ele queira ser respondido, e sempre quando retornar ao seu clã ou à sua casa, ele vai poder conversar com esse personagem e ter algumas introduções, lembrando que também jogadores podem ser escolhidos para fazer essa função. Na 5ª edição, então, você vai definir o desejo do seu personagem. Então, por exemplo, você é um moto e seu desejo é destruir os motos sombrinhos para limpar a mancha nessa mancha da honra da sua família. E isso acaba ajudando muito o mestre para ele poder costurar novas tramas e também para ele poder brincar com o conflito do desejo e do dever. Porque, né, imagina só, você de repente tem o dever de proteger uma determinada pessoa, só que você tem o desejo de destruir os motos sombrios. Poxa, se você tem esse desejo, você provavelmente vai querer participar de alguma incursão para ir até as Shadowlands, para poder, né, até as Terras Sombrias, para poder tentar destruir esses motos. Mas isso pode impactar diretamente com a sua capacidade de proteger aquela pessoa que você deve. Será que essa pessoa vai estar nessa incursão também? Ela vai estar em perigo? Você vai se sacrificar para salvá-la? Ou você vai abrir mão do seu dever para poder realizar esse seu desejo? E aí, né, abre toda uma possibilidade para o mestre poder trabalhar essa trama. Beleza. Pergunta número 7. Na 4ª edição é: qual o seu maior ponto forte e qual a maior fraqueza do seu personagem? Já na 5ª é: qual é a relação do seu personagem com o seu clã? Essa é a melhor oportunidade para escolher as suas desvantagens e vantagens, já pensando em qual vai ser o ponto mais forte do seu personagem, se ele é um grande guerreiro, se ele é um cara muito bom em suas lábias, como um cortesão normalmente seria, mas se ele vai para um lado mais da sinceridade ou um lado das mentiras. Então, é uma parte onde você pode brincar mecanicamente e desenvolver ainda mais o seu personagem. Como Moto, que tem um conhecimento em teologia, provavelmente ele vai botar como sendo seus maiores pontos. E motos, por serem normalmente muito tratados como gaijins, isso pode ser a desvantagem do seu personagem. Ele pode ser um pouco descontrolado quando alguém pega nesses assuntos de chamá-los de gaijin. Bom, já na 5ª edição você agora começa a falar então sobre o relacionamento do seu personagem com o resto de Rokugan. E o relacionamento que você vai determinar com o seu clã, ele basicamente vai te dar mais 5 de glória, se você acreditar firmemente nos preceitos, né, nas crenças que o seu clã tem, ou se você discordar dessas crenças, você tem o direito a ganhar um ranking, né, um ponto, em uma skill que você ainda não tenha nenhum ponto. E aí, geralmente, né, o livro pede para você pensar em como o desenvolvimento dessa perícia entra em conflito com as crenças do seu clã. Então, digamos que o seu personagem seja de uma, sei lá, da família, seja um Shugenja dos Azarina, que são pacifistas, mas você não é pacifista, então você poderia comprar, de repente, ganhar um ponto numa perícia de batalha ou algo do gênero. Bom, agora a pergunta 8, que é a mesma pergunta nas duas edições, né? Então, o que o seu personagem acha do Bushido? Então, vamos lá. Na 4ª edição, você pode utilizar isso para escolher a vantagem exemplar ou a desvantagem falha no Bushido. Então, você pode ter um moto que não tem compaixão, um moto que vai para cima de seus inimigos. Então, você pega falha no Bushido, compaixão. Isso vai dar mais liga no RPG, uma forma para demonstrar aquele personagem mais leão, que gosta de seguir os preceitos do Bushido o máximo possível, tendo algumas diferenças com outros personagens também e trazendo mais química para o RPG também. Bom, na 5ª edição você tem uma influência mecânica já. Basicamente você vai ter duas opções. Ou o seu personagem vai acreditar numa interpretação ortodoxa do Bushido,
e aí ele vai ganhar mais 10 na sua honra, ou então ele vai ter uma divergência com o Bushido, sendo ela total ou parcial. E aí você então ganha 1 ponto em uma perícia de uma lista de skills. Aqui você não escolhe uma desvantagem, porém a tua resposta já pode também servir como embasamento para uma desvantagem futura que também tem a ver com você discordar do Bushido. Beleza. Agora pergunta 9 da 4ª edição. Qual a opinião do seu personagem sobre o seu clã? Na 5ª edição, qual a maior conquista do seu personagem até agora? Vamos dar um exemplo aqui de um Moto que adora o clã, porque eles foram capazes de mudar o seu nome por estrangeiros, ele mudou sua cultura por estrangeiros e veio a Rokugan sofrer todo esse preconceito e mesmo assim não simplesmente larga a mão do que eles são por causa de tudo que eles passaram nos tempos que eles ficaram longe de Rokugan e de tudo que eles mudaram. Então, por exemplo, seu personagem pode muito gostar do seu clã, de todas as funções que você angareia no Império, mas ele também pode ter uma questão mais de querer sentir como que era antes a vida dos Motos no deserto, mesmo que fosse uma vida sofrida, mas a questão da religião e dos costumes Moto, que também foram um pouco modificados ao chegar no Império. Então ele pode ter esse questionamento, que também, novamente, dá uma liga para o seu personagem na campanha. Na 5ª edição, é nesse momento que a gente começa a definir as vantagens e desvantagens do personagem. Então, no caso específico dessa pergunta, ele pede para você escolher uma vantagem que eles chamam de distinção. Na 5ª edição, você tem 2 tipos de vantagem, 2 tipos de desvantagem. A distinção é uma habilidade inerente do seu personagem. Então, por exemplo, ele pode ter ambidestria, ele pode ser uma pessoa com uma beleza muito grande, ou então ele pode ser abençoado pela fortuna da força. Então, nessa pergunta, é quando você escolhe essa característica intrínseca do seu personagem. Pergunta 10. Na 4ª edição seu personagem é casado? Já na 5ª o que mais retém seu personagem na vida? Essas perguntas até tentam puxar um pouco de paralelo. Se vocês verem, as duas mostram uma coisa que pode dificultar ou ajudar muito a vida do seu personagem. É uma pergunta pessoal que, dependendo da sua resposta, traz mais um NPC para o mestre poder manusear. E, novamente, vantagens e desvantagens podem ser escolhidas nesse momento, como noivado abençoado ou noivado amargurado, que também traz essa diferença que eu disse com a relação de te prender o que seu personagem pode ser ou não, ou ajudar o que ele pode ser, o que ele pode evoluir. Eu ia até comentar agora que você deve ser um mestre muito bonzinho, porque a 4ª edição eu tinha um marido encapetado, cara. Vitrola, se você estiver ouvindo isso, sim, estou falando do seu NPC. Bom, na 5ª edição agora a gente escolhe uma desvantagem do seu personagem. Uma desvantagem também que está ligada às habilidades dele. Então ele, por exemplo, ao invés de ele ser abençoado pela fortuna da força, ele pode de repente ter uma maldição da fortuna da força, o que vai dificultar ele em qualquer tipo de teste relacionado ao uso de força física. Ou vai ver, ele é casado, mas o casamento dele não é um casamento feliz. Então é esse tipo de desvantagem. E assim como as vantagens, na 5ª edição você também tem 2 tipos de desvantagem. As adversidades, que é o que você vai escolher nessa pergunta, e a sua ansiedade, que vai entrar numa pergunta mais pra frente. Ok, vamos para a pergunta número 11 agora. Na 4ª edição, ele pergunta se seu personagem tem algum preconceito. Já na 5ª, qual atividade mais faz seu personagem se sentir em paz? Vamos lá, você pode ter um Moto que respeita a todos, porém tem algum problema com quem não admira as suas crenças e costumes, mas outra parte aí onde você pode brincar de uma forma não mecânica e sim narrativa, para que você, como personagem, saiba utilizar os seus personagens, por exemplo, numa casa de saque, onde ele vai ver clãs diferentes se reunindo, e caso ele tenha algum problema com um clã ou com uma família específica, ele pode mostrar isso de uma forma mais aparente, como os Matsu têm alguns problemas ali com os Kakitas, isso pode ser lembrado nessa pergunta, por exemplo. Na 5ª edição você então vai escolher uma outra vantagem, agora uma vantagem do grupo das paixões, que basicamente são atividades que quando você fica mais relaxado. E aí pode ser desde um cara que gosta de pintar, ou então um cara que é apaixonado por história militar. Então você basicamente vai escolher uma atividade que lhe faz bem, que te deixe mais tranquilo. Pergunta número 12. Na 4ª edição a quem seu personagem presta maior lealdade?
Já na quinta, que preocupação, medo ou fraqueza incomoda mais seu personagem? Bom, mas isso daqui é a mais óbvia que vem aqui. Normalmente as pessoas vão colocar, sim, a pessoa que eu presto mais lealdade é meu campeão. E por mais que isso não forme novas coisas que o mestre pode utilizar, já que todo mundo é leal ao seu campeão, pessoas podem escolher como, tipo assim, a pessoa que eu mais respeito não é nem meu campeão em si, é o meu sensei, aquele que me ensinou tudo que eu tenho, tudo que eu sou, graças a ele. Ou eu presto mais lealdade a outras pessoas em sua questão. É uma parte bem ampla que você pode fazer diversas escolhas bem diferentes. Cada uma delas o seu mestre pode utilizar de uma forma bem interessante na campanha. Na quinta edição agora você vai escolher uma desvantagem e aí do outro grupo das desvantagens, que são as ansiedades, que são mais ligadas ao psicológico do seu personagem. Então, de repente, o seu personagem pode ter algum tipo de vício, de repente ele é viciado em saquê, ou ele pode ter trauma de batalha, ele pode ter um segredo que ninguém pode descobrir. Então, são desvantagens que trazem uma pressão psicológica ao seu personagem. Pergunta número 13. Na quarta edição, quais são as coisas prediletas e mais detestáveis para o seu personagem? Já na quinta, com quem seu personagem mais aprendeu durante a vida? Vamos lá. Você pode escolher, por exemplo, que seu personagem tem alguma alergia, e isso é uma coisa que provavelmente eu odeie, e ele pode amar algum tipo específico de saquê, por exemplo, ou algum tipo de comida, e isso vai trazer mais interação para seus personagens. Nessa pergunta na quinta edição, você tem mais uma oportunidade de trazer um novo personagem para a parte narrativa, e ao mesmo tempo você também tem um valor mecânico. A relação que você tem com esse personagem vai determinar se você vai ganhar uma vantagem, então você pode ter uma nova vantagem, além das outras duas que você já escolheu, ou se você vai pegar uma desvantagem, além das outras duas que você já escolheu, porém ganhando também um ponto em uma perícia, que é o símbolo, né, de uma perícia que você desenvolveu devido a essa relação. Lembrando que isso quem define é o jogador. Então, tem até um caso no nosso jogo que um personagem pegou a desvantagem perfeccionista e com isso ele pegou um ponto na perícia Iaijutsu, que era o reflexo do treinamento dele com o mestre dele, que era um mestre muito rígido. Pergunta número 15, e essa é bem diferente, né? 14. Pergunta número 14, por isso que é bem diferente. Pergunta 14, na quarta edição. Seu personagem tem algum maneirismo recorrente? Já na quinta, o que as pessoas notam primeiro ao encontrar o seu personagem? Isso pode mostrar mais alguma coisa que seu personagem faz frequentemente que pode chamar a atenção, principalmente para você desenvolver relações com outros personagens. Sabe quando o mestre tá lá narrando a mesa, aí estão todos na casa de saque meio que reunidos ali e ninguém conversa com ninguém? Os maneirismos podem ajudar. Porque se seu personagem faz algo muito chamativo, algo que normalmente chama a atenção de outras pessoas, ou que seja muito estranho a o que normalmente é o costume a ser feito, isso pode dar algumas ideias para o seu personagem. E que vai fazer com que o seu personagem normalmente interaja mais com outros jogadores, por exemplo. Nesse momento, no jogo das 20 perguntas na quinta edição, você começa a definir melhor a questão da aparência e o psicológico do seu personagem. Então, quando você vai responder a pergunta 14, você pode falar tanto de aspecto físico, de repente o seu personagem tem um olho numa cor que não é usual, ou um cabelo numa cor que não é usual, mas ele também pode ter uma coisa assim de um semblante que traz tranquilidade, que transmite calma. E na parte mecânica, isso lhe dá um item estético que o seu personagem sempre carrega. Bom, continuando, pergunta 15. E quanto às emoções do seu personagem na quarta edição, enquanto que na quinta, como seu personagem reage a situações estressantes? Nessa parte, você pode falar, por exemplo, meu Moto é um cara muito mais estressado, ele é um cara que tem alguns problemas com a contenção de suas emoções no geral, então ele é um cara muito explosivo e tal, que pode te ajudar a escolher algumas desvantagens como impulsivo. É uma forma mais narrativa de apresentar a questão do seu personagem em si, mostrando mais como mentalmente ele funciona. Dessa vez, na quinta edição, você não vai ter nenhum efeito mecânico. Essa parte é uma parte mais narrativa e que também serve como suporte para a hora da interpretação.
né? Você vai definir se o seu personagem, de repente, tem algum tique que ele faz quando ele começa a ficar numa situação de muito estresse, se ele tem algum tipo de comportamento diferente ou algo do gênero. Pergunta número 16. Na quarta edição, como seu personagem lidaria com um comportamento inadequado de um subordinado? Na quinta, quais as relações pré-existentes do seu personagem com outros clãs, famílias, organizações e tradições? Novamente, forma narrativa de você utilizar seu personagem. Então, pode ser aquele personagem mais calmo que vai lá, conversa, vê como que foi, tenta disciplinar de uma forma bem calma, ou aquele personagem mais bruto que pega o Eimin, ou se for um Eimin que está participando, e simplesmente ali faz uma execução, paga alguns cocos pela morte do Eimin, já que não é um crime a qual um samurai é preso ou tal, ou é condenado de uma forma muito bruta. Paga um dinheirinho ali e se resolve. Ou se o seu personagem é mais calmo, vai lá conversar e tal. Na quinta edição você vai ter mais uma oportunidade de apresentar novos personagens, né, para a história e também para embasar mais a própria história do seu personagem, né? Você pode, de repente, falar que o seu personagem já teve contatos com outros clãs ou, de repente, ele está totalmente alheio ao resto da sociedade de Rokugan. Mecanicamente, você ganha um item de raridade 7 ou menor que o seu personagem recebeu como um presente desse relacionamento. Ok. Na pergunta 17 das duas edições, como os pais do seu personagem o descreveriam? Nessa parte aí que você pode falar, ó, meus pais me acham um personagem jovem, ligado demais às culturas antigas, os moto e tal, mas de forma bem mais narrativa assim, você vai introduzir os pais dos seus personagens, que na cultura japonesa a família é uma coisa bem importante. Então é uma forma bem legal de você desenvolver para o seu mestre saber o que fazer quando seus pais estão na frente do seu personagem. Porque da forma que ele descreve, que você vai descrever ele aqui, se falar assim, acha ele uma pessoa muito rebelde, sempre o narrador vai buscar a interpretação dos seus pais, tentando te fechar, te deixar mais calmo, te fazer prestar mais atenção nas regras e tal. Mas formas de trazer personagens NPCs para o seu mestre controlar, e é bom nessa parte aqui você focar em explicar de uma forma bem didática para que seu mestre entenda e você não passe uma informação errada. Na quinta edição, narrativamente vai funcionar da mesma forma que na quarta. O único complemento é que ele também traz um valor mecânico. Você vai escolher uma perícia que você não tenha nenhum ranking ainda e você vai ganhar um ponto nela. E aí você aproveita e vai falar se os seus pais aprovam ou não o fato de você ter desenvolvido essa perícia. Pergunta número 18, dessa vez bem diferente as perguntas. Na quarta edição, qual a maior ambição do seu personagem? E já na quinta, quem seu personagem foi nomeado para homenagear? Vamos lá, com relação às ambições, seu personagem pode escolher algo que normalmente vai o tirar de seus deveres e que vai puxar mais para o narrador poder fazer alguma coisa, ou algo ligado mais aos seus deveres em si, mas de forma bem mais narrativa de ser escolhidas. Essas perguntas vão depender muito de cada um de vocês, do que vocês pensam para os seus personagens, e de forma mecânica não tem nenhum benefício em si essa ambição do seu personagem. Então, importante, essa é uma das partes onde define qual o caminho que seu personagem tem para que seu mestre possa encontrar situações, plots, para que ele o desenvolva como um personagem na campanha. Como o Lúcio já tinha falado, né, a família é muito importante na cultura oriental, cultura japonesa, cultura de Rokugan. E aqui, nesse momento, você vai determinar meio que a linhagem do seu personagem. Você vai escolher um personagem que fez parte da sua família, alguém que está ligado à sua família, e você vai determinar que o seu nome vai ser algo em homenagem a essa pessoa. E aí, baseado nos feitos que essa pessoa obteve em vida, você pode receber algum bônus. E aí esses bônus podem ser diversos. Você pode ter um aumento de glória, um aumento na sua honra, ou pode até ganhar mais um ponto em alguma perícia. Isso tudo vai depender dos feitos que os seus ancestrais estabeleceram, fizeram. Existe uma tabela, tá, gente, para chegar nesses feitos. Eu queria fazer um comentário, né, sobre, na verdade, justamente essas perguntas estarem consideradas fora de ordem na quinta edição. Que se você parar para analisar, pelo que a gente falou até aqui no vídeo, a quinta edição,
as perguntas estão muito atreladas justamente a essa questão da mecânica do jogo. Então, a organização das perguntas, ela ocorre em função do livro também, né? Em função do que vai fazer sentido ali na hora que você está montando sua ficha. Exatamente, uma criação de ficha. Como se isso aí fosse um tutorial de criação de ficha, praticamente. Eu já joguei muito da quarta edição e eu confesso que na reta final a gente já tinha uma coisa tão internalizada, as 20 perguntas da quarta edição, que muitas vezes a gente nem olhava para as 20 perguntas. Na quinta edição isso já é impossível, né? Você precisa das 20 perguntas porque você precisa seguir passo a passo para poder criar a sua ficha mecanicamente. Ok, então vamos para a pergunta número 19. Na quarta edição, quão religioso é o seu personagem? E na quinta, qual é o nome pessoal do seu personagem? Mais uma forma de dar plots para o mestre, e até mesmo para desenvolver mais ainda o seu personagem, mostrar ele mais focado no mundo e ele cada vez mais absorvido à cultura de Rokugan. Então, se ele é um cara muito, muito religioso, provavelmente em todas as cidades que ele parar, ele vai procurar o templo de suas adorações, vai fazer o máximo possível para sempre estar do lado, possivelmente vai ter uma estátua de qual fortuna ele mais agracia, por exemplo. E até mesmo vai fazer seu personagem mais química com outros também muito mais religiosos e uma química negativa com personagens menos religiosos. Na quinta edição agora é basicamente você determinar o nome do seu personagem. Lembrando que todo mundo nasce com o nome, mas quando você faz a sua cerimônia, né, de Genpoku, né, de maioridade, você escolhe qual é o seu nome. E aí você então cria o seu nome, provavelmente com algum tipo de conexão com a pessoa que você resolveu homenagear, né? Conforme você determinou na pergunta 18. Então, digamos que se a personagem da pergunta 18 fosse uma samurai chamada Roshi, você vai determinar o seu nome em homenagem a ela, você poderia se chamar, de repente, Roshiko. Entendeu? É mais nessa linha. E é somente isso mesmo, você só escolhe seu nome. Perfeito. E agora vamos para a pergunta número 20, que é aquela pergunta que assusta todo mundo que está jogando Lenda dos Cinco Anéis pela primeira vez. E nas duas edições ela segue essa tradição, que é como seu personagem deve morrer. Nessa aqui eu quero puxar para todo mundo conversar um pouco com relação a isso, o quão ela é importante para definir para o mestre também, mostrar quando o seu personagem morreu da forma que ele queria, da forma que ele... Porque vamos dar um exemplo aqui, tipo, um outro que quer morrer em guerra, e ele morre assassinado em sua cama. O quão triste não é o doente em sua cama, não é uma coisa que impacta muito o jogo. Então essa pergunta, mesmo ela é a 20 por isso, ela é praticamente a mais importante, correto? Eu concordo. Eu também concordo. Eu acho que assim, ela também serve um pouco de direção para o mestre, para ele também não levar um jogo de um caminho que possa deixar o seu jogador frustrado, né? Exato. Que nem você falou, poxa, se o cara faz um personagem e ele fala que o desejo dele é, de repente, sei lá, morrer em batalha combatendo os mortos sombrios. E aí você, como mestre, você nunca dá a oportunidade, entendeu? Você pode acabar frustrando o jogador. Então, assim, é um bom momento do mestre entender a cabeça do jogador, entender o lado que o jogador está colocando nesse personagem, o pensamento que ele está botando nesse personagem, e aí poder também moldar o jogo para não acabar frustrando ninguém. Exatamente. Não, exatamente. É uma pergunta que você pode aprofundar também coisas que você já desenvolveu nas outras perguntas. Na quinta edição eu tinha uma personagem, por exemplo, que ela é uma Shiba, né, que fazia parte lá de um templo que foi dessacrado, né, pelas Terras Sombrias. E, de certa forma, a família dela teve um papel que ajudou, né, a família direta dela. A mãe dela ajudou. Então, ela era considerada uma sem honra, sabe? Alguém que minimamente ajudou aí nesse plot, sendo que ela era só uma criança, ela não tinha nada a ver. Mas isso afetava muito o psicológico dela no jogo, então ela queria se provar. Então, a forma que ela gostaria de morrer era, tipo, tendo acabado, né, com o mal que a família dela fez. Então, de certa forma, recuperar o artefato que foi roubado do templo. Exatamente. Então, chegamos ao fim do vídeo, porém, ainda temos um outro vídeo aqui que vai sair no canal do 21 no Dado, mostrando as diferenças mais mecânicas entre a versão da quarta edição e a versão da quinta, falando assim como qual é a diferença entre os anéis, qual é a questão de incrementos, para que vocês aí que têm dúvidas de, por exemplo, eu sou da quinta e eu quero ver como é a quarta,
mas eu não sei a diferença em si. Você vai lá, dá uma olhada, entende. Você é da quarta, quer saber como é a quinta, vai jogar um jogo da quinta. Você vai lá, dá uma olhada, entende. É bom para unir as comunidades e não para separar. Isso aí, porque aqui todo mundo é um apaixonado por Rokugan, né? Eu acho que a ideia é um pouco essa. Então, gostaria de estender um convite para quem puder dar um pulinho lá no canal do 21 no Dado, no YouTube, e dar aquela conferida lá. Tem um ou outro vídeo de regra, né, da Lenda dos Cinco Anéis da quinta edição. Vai sair esse collab aí com o RPG Explorer, que vai ser muito legal. Estou ansiosa para a gente gravar. E tem mesa rolando lá também, né? Quem sabe em breve a gente vê mais uma mesa aí surgindo. Exatamente, se vocês querem entender mecanicamente assim, na prática, o Lenda dos Cinco Anéis quinta edição, vai lá no 21 também e assiste a campanha do Campeonato de Topázio. Valeu, Lúcio. Obrigada aí pelo convite. Eu adorei ter feito esse vídeo, né? Espero que o pessoal tenha curtido. Então, deixa a curtida aqui embaixo, gente. Se não conhece o RPG Explorer, tá conhecendo agora, vai conferir os outros vídeos do canal também, porque eu sou a jabazeira do grupo e eu faço jabá para todo mundo. Valeu, muito obrigado pelo convite, Lúcio. Tá. Então, é isso. Até mais, Fernanda. Até mais, Stefano. Beleza. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Então, é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, com o 21 no dado e